participar, depois vai lá no Instagram dele, o link tá na bio, clica lá e participa do canal e do grupo, que vale super a pena. Tem desafio e depois ainda tem as respostas bem explicadinhas, como o Dr. Rony Chappell sabe explicar e você já conhece muito bem, né? Do jeitinho que vocês já sabem. Então, hoje nossa live é sobre anemia falciforme. E, para começar, começando, o que é uma anemia falciforme? A pergunta clássica. Começar começando, né? Então, a anemia falciforme é uma doença que muita gente conhece, né? No Brasil tem muito anemia falciforme, é uma das doenças genéticas mais comuns no mundo. É um tipo de anemia, o nome de estudo, né? Eu não vou enrolar vocês assim, uma doença que causa anemia, porque o glóbulo vermelho ele muda de forma, ele fica afoiçado, né? Ele fica, em vez de ele ficar bojudinho assim, que é bicôncavo, como a gente chama, ele estica e forma quase uma lança, né? Imagina uma lança andando pelo seu sangue, né? E a curiosidade que tem na anemia falciforme, por que uma doença que prejudica tanto o sangue fez tanto sucesso, né? A ponto de dividir com a talassemia aí o primeiro lugar das doenças genéticas, é o seguinte: ela veio da África e veio do Oriente Médio, né? Tem um fenótipo da Índia por ali, árabe indiano que a gente chama, e 3 na África, e todos eles protegeram da malária. Então, quem tem anemia falciforme, principalmente o traço, né, que a gente pode falar mais na frente, tem grande vantagem nessas regiões que tem muita malária, sempre teve muita malária. E isso fez com que as pessoas aumentassem essa carga desse gene alterado aí e, enfim, vieram para o Brasil e tudo. E hoje a doença no Brasil ela pode dar em qualquer, não existe mais aquela pessoa que se aponte e diga, não, você tem mais anemia falciforme do que o outro, pode dar em qualquer cor de pele, qualquer situação social, entendeu? É muito prevalente mesmo. E se caracteriza por isso, se caracteriza por uma anemia que tem essa alteração de forma e, com isso, as manifestações, aliás, são muito menos da anemia e muito mais da alteração de forma, né? Então, dores, problemas de infecção, enfim, é uma vida complicada mesmo. Tem que ter um atendimento em centro especializado. Aqui em Salvador a gente chove, né? Tem muitos casos. Chove. Todo dia na rotina, o paciente homozigoto, né, que a gente encontra as alterações na lâmina lá, eu tenho em torno de 10, 12, todos os dias eu pego, todos os dias. E uma outra hemoglobina variante que eu encontro aqui com muita frequência também é a hemoglobina C. Muito frequente. Menos que a anemia falciforme, menos que o S, mas tem muito paciente com hemoglobina C aqui. E tem aqueles pacientes traços de hemoglobina C, e às vezes a gente fala assim, poxa, um paciente com anemia falciforme, a gente vai com traço de anemia falciforme, AS, eu vou para a lâmina lá, não vejo nada demais. Aí quando eu pego um paciente AC, eu já sei que é um AC. Mesmo sem ter o resultado ali na minha mão na hora, eu já falo, isso aqui é um paciente que vai ser AC, porque já começa a aparecer ali um cardiomassa alvo e tal, que legal. Muitas hemácias. E aí eu tenho muito. Aqui na Salvador a gente tem muita anemia falciforme. É uma parada que é surreal. Todos os dias na rotina a gente tem 10, 12. E quando não tem, a gente já fica achando, o que será que aconteceu hoje? Não veio ninguém. E uma outra coisa é quando muda o tempo. Quando o tempo fica frio, lascou. Aí de 12 passa para 24, 30 na rotina, porque o negócio fica ruim. Aí as unidades da gente de UPA fica cheio de pacientes com anemia falciforme, vem pra gente os pacientes o tempo todo. E é uma coisa que a gente percebe, nossa, quando bate o tempo frio, eu já começo a pensar, pô, amanhã é dia de a gente ter paciente com anemia falciforme. E, aproveitando esse gancho, eu pergunto, por que isso acontece? É o seguinte, né? Por que isso acontece, né? Então, número 1, só uma curiosidade, talvez seja interessante a gente falar mais à frente, não sei se você vai falar sobre diferença no sangue periférico, né? Quando tem hemoglobina SC e tudo, é muito legal de a gente discutir. A gente pode falar mais à frente. Então, o que acontece? Então, a anemia falciforme, ela tem uma coisa que até ela faz parecida com a talassemia, né? Nos dois casos, você tem uma alteração da cadeia beta, né? Tanto na beta-talassemia quanto na anemia falciforme.
Só que são alterações totalmente diferentes, né? Então, se você tem uma beta-talassemia, você tem uma diminuição de produção da cadeia. A cadeia não é produzida e tem aquele desequilíbrio de alfa, beta, enfim, começa a produzir gama e tal. Na anemia falciforme, não. Você produz uma beta com uma alteração. Vem uma beta que é uma beta diferente, né? Então a gente vai dar até um nome diferente, né? A hemoglobina da falciforme vai chamar hemoglobina S, né? E S de sickle cell em inglês, né? E essa hemoglobina S, que tem essa cadeia beta meia mal feita, ela tem um problema de solubilidade, né? Então quanto mais estressante for o sangue, mais ela perde a solubilidade, né? Então só para dar um exemplo, se o sangue está novinho, aquele sangue que passa no pulmão, cheio de oxigênio, condição normal. Um paciente com uma anemia falciforme já tem uma solubilidade 50% menor do que um que não tem. Se comparar os dois, já sai aí com sangue novinho, cheio de oxigênio, a solubilidade já é 50% pior. Quando chega no rim, quando chega nos órgãos que tem muita acidez, muito pouco oxigênio, essa diferença de solubilidade passa de 100 vezes, tá? Então, basicamente, o interior do glóbulo vermelho vira um gel, assim, começa meio que deixar até de ser solúvel, e aquilo entorta ele completamente nesses meios aí, né? E isso acontece, como eu falei para vocês, né, na vigência de acidez, na vigência de desidratação, imagina. O negócio já tem um problema de solubilidade, você ainda induz desidratação, né? Então, mudança de temperatura, é típico bebida alcoólica, né? Então você imagina que carnaval deve ser um show de falciforme. Aqui, jogo de futebol também pule de 10, depois jogo de futebol, dependendo da situação, entendeu? Então, a pessoa que tem anemia falciforme, ela tem que ter uma vida muito, muito controlada, tem que evitar de todas as formas. Quer ver outro exemplo? Fumar. O paciente com anemia falciforme não pode fumar, mas de jeito nenhum, porque ele tem que oxigenar, porque senão nem oxigena. Se ele tiver pouco oxigênio no sangue, qualquer distúrbio pulmonar, ele está frito, entendeu? Então tem que ser uma vida muito, muito regrada, e que é um problema, porque é uma doença que começa com 1 ano de idade, quer dizer, a pessoa é basicamente doente a vida inteira, né? Então é uma complicação mesmo. Isso é interessante, essa verdade. parada a partir de 1 ano. A partir de 1 ano. E só para lembrar, pessoal, que essa hemoglobina S, como o professor disse, ocorre uma alteração lá na hemoglobina e na parte beta. Lembrando que a hemoglobina ela é formada por 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. Isso é hemoglobina A, hemoglobina que a gente encontra em maior quantidade. Quando a gente tem a hemoglobina S, uma alteração que leva à substituição de um aminoácido na posição 6 lá na cadeia beta da globina, a gente acaba tendo essa alteração. O aminoácido ácido glutâmico ele é substituído pela valina. É apenas a substituição desse aminoácido que leva aí a alteração da hemoglobina, gerando a hemoglobina S, conhecida aí característica da anemia falciforme, lembrando quando ela aparece em homozigose, porque se tiver só um traço, se for heterozigose para hemoglobina A, o paciente só vai ter um traço falciforme. Mas o que o senhor comentou aí, professor, é extremamente interessante, o porquê dessa anemia se manifestar apenas com 1 ano, já que o paciente ele já vem com as alterações genéticas. E já vou emendar com outra depois dessa, pode responder. Tem ligação. Eu gosto muito desse tema. Se você responder, enquanto eu souber responder, eu tô feliz, tá? Só não pode me pegar não, hein? Vamos lá, é o seguinte, é que quando a gente tem a gente produz o corpo, nosso corpo, ele produz diferentes hemoglobinas de acordo com a nossa vida no embrião, né? Então, por exemplo, no embrião, até a gente nascer, a hemoglobina S não é produzida, ela não é muito produzida, porque a hemoglobina principal do embrião é a hemoglobina fetal. Ela tem esse nome fetal porque exatamente é a principal no feto, né? A hemoglobina que vai ser a S, na verdade, na pessoa normal seria a hemoglobina A1, né? Essa é a A1. A hemoglobina A1, ela só é produzida quando a gente nasce. A gente nasce com 4, 8 semanas de vida, o nível dessa hemoglobina A1 começa a subir.
e o nível da hemoglobina F começa a descer. Isso é o normal de todo mundo. Então, a pessoa com anemia falciforme, ela tem inclusive a questão do teste do pezinho, né? Logo que nasce, faz aquele teste do pezinho, muitas vezes o teste do pezinho pode não pegar, porque se não tiver quantidade suficiente ali de hemoglobina A1, que vira essa, que é a hemoglobina A1 com defeito, não vai pegar. Então, essa criança vai passar e vai, com 4, 8, 12 semanas, é que a hemoglobina sobe. E todo o problema da anemia falciforme tem a ver com a hemoglobina A1. E essa hemoglobina A1 só é dominante no sangue a partir de 6 meses de vida. Então, é batata, sabe? O paciente homozigoto, ele começa a sintomatologia entre 6 meses e 1 ano de vida. É por isso. Perfeito. Exatamente. E lembrando que a hemoglobina fetal, né, professor, ela é constituída por 2 cadeias alfa e 2 cadeias gama. E na gama a gente não tem alteração genética, vai estar na cadeia beta. Isso é bastante interessante, porque quando a gente pega uma criança, a gente não vai ter aquelas alterações características de um paciente adulto com anemia falciforme. É verdade. E aí, entender esse mecanismo ajuda a entender o motivo do tratamento ser a base de hidroxureia, né? A gente percebe que hoje 99% dos pacientes com anemia falciforme, que eu pego, por exemplo, na rotina, eles estão usando ácido fólico e hidroxureia. E a pergunta vai a partir disso, né? Por que o paciente usa hidroxureia? O que a hidroxureia faz para melhorar a condição do paciente? Aí começou a ficar difícil, hein, Thiago? Aí começou a ficar difícil. Então vamos lá. A informação de que Bom, só para voltar, o ácido fólico, assim, as medicações que mudaram a história natural da anemia falciforme nem foi nem a hidroxureia nem o ácido fólico, né? O que realmente mudou a história natural e que hoje é feito desde que a criança tem o diagnóstico é antibiótico, por incrível que pareça, penicilina, penveoral e injeção. Né, hoje a gente vive um momento aí que as pessoas estão duvidando um pouco da efetividade das injeções, tem gente que sarampo está voltando porque ninguém toma mais injeção, né? Vacina que eu digo, né? E a anemia falciforme mudou a história natural da anemia falciforme, a vacinação e a introdução precoce de antibiótico, tá? O ácido fólico ele entra porque é uma anemia hemolítica, qualquer anemia em que você tem destruição de sangue, a medula do paciente falciforme funciona a 200 km por hora para produzir sangue suficiente, e o consumo de ácido fólico é muito intenso mesmo, você tem que repor. Em relação à hidroxureia, eu estava revendo recentemente, porque eu tenho um grupo, né, na faculdade, eu tenho um grupo de alunos de iniciação científica, e eu estou ensinando eles a ler trabalho científico, né? Então, no domingo mesmo, eu estava botando no nosso grupo interno um trabalho, porque eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que a gente pode ter para recordar, que é o trabalho da hidroxureia, né, em que eles pegaram os pacientes que tinham muitas crises por ano de anemia falciforme, não é qualquer paciente com anemia falciforme, a hidroxureia não é um medicamento totalmente isento de efeitos colaterais, entendeu? Enfim, não vou entrar em detalhes também, que eu não quero interferir nisso, mas assim, eles tinham crises, eles foram separados em 2 grupos, um grupo usou hidroxureia, no outro grupo isso não foi utilizado, né, um trabalho americano e canadense, e quem usou hidroxureia teve uma diminuição importantíssima de crise de dor, de internação, e quando esse trabalho foi atualizado, o pessoal que estava em uso de hidroxureia teve ganhos de sobrevida, diminuiu a mortalidade por anemia falciforme. Então isso assim, realmente é um negócio muito importante. Agora, a causa disso é curioso, porque até hoje não se sabe direito por que acontece isso. Primeiro, se achava que era o seguinte, que a hidroxureia ela aumentaria o nível dessa hemoglobina fetal, que a Larissa falou, né? Quanto mais hemoglobina fetal, menos problema a gente tem. Então, existem subtipos de anemia falciforme. No Brasil, são raros, que são esses subtipos que vieram da Índia e da Arábia, que tem muita hemoglobina fetal. Tem casos em que tem 10, 15% de hemoglobina fetal no sangue. Esses pacientes não têm crise, tá? Então, a hidroxureia, um dos caminhos ela pode aumentar a hemoglobina fetal, ela atua lá no gene, lá no núcleo da célula e aumenta. Só que tem gente que ela não aumenta e mesmo assim
diminui a crise vasoclusiva. Então tem um segundo mecanismo. A gente sabe, hoje está muito bem estabelecido, que as crises da anemia falciforme são inflamatórias, tá? Tanto é que esse anticorpo aí, que eu sei que alguém aí vai perguntar na live provavelmente sobre esse anticorpo, é um anticorpo que previne inflamação que foi recentemente aprovado. Então, a hidreia, a hidroxiureia, diminui o leucócito. Ela é usada, inclusive, a gente usava até em tipos de leucemia para diminuir o leucócito. Então, diminuindo o leucócito, ela também desinflama a pessoa, né? Por incrível que pareça. Então, parece que tem um mecanismo dobrado, entendeu? Mas, assim, ainda não se tem, não sei se você tem alguma informação diferente, assim, não se tem ainda muita clareza, a gente não sabe direito quem é a pessoa que vai responder, quem não vai, entendeu? Ainda está meio Lá, obscuro. o que é que eu percebo, né, com o uso desse medicamento? Eu tenho acesso ao hemograma e à eletroforese, e eu percebo que sim, praticamente todos que usam, assim, alguns que não têm, mas assim, vai beirando 15, 20% de fetal, sempre. E eles estão sempre fazendo hemograma, eletroforese e a fetal batendo 15, 20, 15, 20. E aí esses pacientes realmente eles não têm, quase não têm crises de dor. E isso é fascinante. Eu acho esse medicamento para esse tipo de doença fascinante, né? Melhora demais. Porque a gente não é a parada não é viver, não é sobreviver, né? Como as pessoas só ficam sobrevivendo, sobrevivendo, sobrevivendo. As pessoas começam a ter o prazer de viver sem estar o tempo todo tendo que ir para o hospital, sem ter que estar o tempo todo fazendo transfusão. Então, é uma coisa que melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Então, é um medicamento que ajudou muito. E eu percebo que isso acontece na rotina. Os pacientes que eu pego, e eu percebo que na lâmina, esses pacientes que estão fazendo uso de hidroxureia, a gente diminui quantitativamente ali a presença de drepanócito, a gente tem uma diminuição absurda. Eu já peguei paciente em uso de hidroxureia que eu encontrei tipo um drepanócito perdido na lâmina quase toda. Imagine. Rapaz, o que é isso? Interessante. Muito, 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 muito. Eu falei, nossa, que legal. E aí, outra questão essa questão, o que eu percebo também a nível de leucócitos, né? Eu tenho, sim, leucocitoses acontecem o tempo todo, mas eu percebo que existe uma inversão entre neutrófilos e linfócitos. A maioria dos meus pacientes com anemia falciforme, eu pego mais linfócito do que neutrófilo. E eu falo, rapaz, que legal. E aí, entender isso também é legal, porque quando a gente diminui o número de leucócitos ali, fica controladinho, o paciente já tem diminuição de processos inflamatórios e também melhora a qualidade de vida. E uma outra coisa também que eu consigo perceber muito nos pacientes com anemia falciforme é o aumento do número de plaquetas, né? Poucos têm uma diminuição do número de plaquetas, mesmo usando a hidroxiureia. É bem legal. Bem legal. É uma parada muito, muito interessante que a gente vai percebendo na rotina. Porque não é, a gente pensa, poxa, o paciente está usando um medicamento que é um medicamento que degrada, que foi usado para leucemias, como quimioterápico, que a gente teria que ter derrubando tudo e não acontece. O seu efeito colateral ajuda os pacientes, né? Que legal. É fascinante. Interessante. Eu não sei como foi que começaram a pensar nesse medicamento. Provavelmente foi sem querer, né? Provavelmente isso aconteceu. O paciente tinha anemia falciforme, depois teve um câncer lá e usou. O senhor sabe a história, professor, quando eles começaram a Não, fazer? a hidreia, ela foi pensada porque ela aumenta a hemoglobina fetal. É um dos medicamentos que eles testavam e ela aumentava a hemoglobina fetal mesmo. Então, eles fizeram de caso, foi voluntário mesmo, entendeu? Eles fizeram teste em pequeno grupo de pacientes, eles viram isso que o Thiago está falando, que a hemoglobina fetal realmente aumentava, e isso é ouro, né? Isso é tão importante, assim, se você ganhar 10% de uma hemoglobina normal, vamos dizer assim, né? Ali no meio do sangue dele, você consegue praticamente a diferença entre a vida e outro prognóstico para esses pacientes, entendeu? Então, assim, a meu ver, historicamente foi isso. Eles têm testado há muitos anos medicamentos que aumentam a hemoglobina fetal, não conseguiam nenhum medicamento. Eles tinham medicamentos no laboratório, mas que não eram possíveis de serem dados, eram tóxicos demais, entendeu? E resolveram trazer a hidroxiureia. Fizeram teste de segurança. Hoje a gente sabe que a hidroxiureia é muito segura.
tá? Para ser dada, ela está inclusive aprovada para pediatria, né? E acabou que o sucesso foi esse. E aí, a partir do momento que fez o sucesso, eles foram ver que realmente tinha um aumento da hemoglobina fetal, mas mesmo quem não tinha um aumento também tinha algum benefício. E aí que veio a história do neutrófilo por trás, entendeu? Então, assim, e é curioso que a gente tem dificuldade aqui de fazer os pacientes tomarem, sabe? A nossa impressão é que o compliance dos pacientes não é muito legal, apesar do medicamento ser um medicamento salvador, sabe? É uma dificuldade, assim, de aceitação muito forte que a gente tem aqui em alguns pacientes no Rio de Janeiro. Isso, Uma por que dificuldade será? mesmo. Por que será que isso acontece? Não sei, porque o Sistema Único de Saúde fornece o medicamento, entendeu? Não é um problema de fornecimento, né? Eu acho que, não sei, eu acho que esses pacientes, quando chegam numa idade da adolescência, às vezes podem ficar com medo de misturar com álcool e não tomam, entendeu? Eu não sei. Realmente é uma daquelas coisas que eu não sei falar para vocês, entendeu? Mas assim, a minha impressão é que ainda temos um problema de compliance mesmo. Não sei se as pessoas não estão receitando, não sei, tá? Mas melhorou muito. Não quero dizer que está igual, não. Melhorou demais, sabe? Ô, Melhorou professor, demais. e a questão do controle do uso dessa medicação, tipo, para não cair demais esse leucócito, não cair demais a quantidade de neutrófilos? A gente faz dose bem baixa. A gente estava acostumado a usar doses altas. Tem paciente lá na UFRJ com leucemia tomando 6, 8 comprimidos de DREA por dia. Em anemia falciforme, a gente começa com um comprimido, dose baixa, e vai acompanhando pelo hemograma, né? Porque a gente não pode. O nosso alvo hoje da hidroxureia é a maior dose que o paciente aguente tomar sem que o leucócito caia muito, entendeu? A gente tem. E aí a tolerância de leucócito depende de quem está do outro lado da mesa, entendeu? Eu posso ter uma, você pode ter outra. Então, na verdade, quem vai dizer para a gente a dose é o próprio paciente, a sensibilidade que ele tem. Então, a gente vai fazer o máximo de dose de hidroxiureia em que o nível de leucócito seja normal. A gente também não quer que baixe muito o leucócito, não. Quando começa a baixar o leucócito, a gente tem que rever, a gente tem que talvez parar. E não dá para ficar fazendo exame toda semana, né? Isso é um fato, né? Então, a gente faz exames mensais, depois, quando a dose a ideia fixa passa a ser bimestrais, trimestrais, entendeu? É importante acompanhar, sim. É legal. Sensacional. E a gente. É porque acontece, né? Aumenta a fetal. O paciente que lá que tinha 90% de hemoglobina S, agora ele não tem mais 90, ele tem 70. Então já diminui também muito a hemoglobina S, e esse é o mecanismo. É uma pergunta que sempre mandam pra gente, a gente sempre explica, mas eu vou falar pra gente, já que tem uma audiência boa aqui, pra gente. E depois da live também bate 3, 4 mil pessoas assistindo. De vez em quando a gente recebe uma pergunta, o pessoal falando assim: ah, esse paciente aqui fez sempre exame com a gente no laboratório, eu tô com a eletroforese dele aqui assustada. Assustada, pessoa assustada com a eletroforese, porque sempre o paciente teve 90% de S, um paciente homozigoto, e de repente a eletroforese dele deu 40% de S e 30% de A1. Pensa aí. Aí o pessoal entra em desespero. Aí, Aí entre choque. Já aconteceu também de mandar pra gente, tipo, um paciente com 12% de A1. Aí a resposta é bem simples, né? Na pergunta é bem simples que a gente faz. Quando foi que ele fez a transfusão? Então, ele pode ter feito transfusão ou pode ter feito exsanguíneo transfusão, né? Se ele tiver hematócrito alto, acima de 30%, é melhor trocar o sangue, para não subir muito, né? Então, assim, é verdade, pode ter feito transfusão ou a exsanguíneo transfusão, é verdade. A gente sempre tem que considerar os procedimentos que o paciente ele pode fazer nesse intervalo entre um exame e outro. exatamente. Sim, E sim. isso aí é muito importante. A gente tem que estar bem alinhadinho em relação a isso, que é aquela anamnese que é feita antes de você fazer a coleta, né? A fase pré-analítica, ela ajuda muito e evita de a gente ficar ligando para o paciente de forma desnecessária. Exatamente. Se a informação tá ali que fez transfusão sanguínea, o resultado é aquele, cara. Manda embora. O pessoal tem muito medo. Outra coisa também que a gente recebe muita pergunta é: meu paciente, eu fiz até um vídeo sobre isso. Meu paciente, ele sempre fez hemograma aqui com a gente, o hemograma todo normal, nunca teve nada na lâmina, o hemograma tranquilo. Mas agora o teste de falsização deu positivo.
Deu positivo. Ele nunca fez o teste de falsização com vocês. Porque se tivesse feito o teste de falsização, né? Teste de falsização, pessoal, aquele teste que a gente bota o sangue do paciente, a gente usa a metabisulfito aqui, sela e tal, tira oxigênio daquela amostra e aí você falsiza as amostras. Qualquer paciente que tenha hemoglobina S, ele vai ter o teste de falsização positivo. E aí você não vai se assustar, meu Deus, o paciente foi liberado hemograma eternamente errado pelo laboratório. Não. Por conta disso. Já a gente recebeu também mensagens assim, de gente assustada por conta disso. De não entender o porquê isso estava acontecendo, né, Bruce? Porque o teste de falsização, ele está simulando que é uma condição ali hipóxia, está retirando aquelas hemácias, elas estão perdendo oxigênio. E a hemácia, quando ela sai da medula com a hemoglobina S, que ela tem a hemácia quando ela tem também o seu conteúdo de oxigênio, ela tem o seu formato normalzinho. Quando essa hemácia ela perde oxigênio, que aquela hemoglobina começa a se polimerizar, deformando a hemácia. Lembrando, pessoal, que esses drepanócitos que começam a se formar, eles podem ser reversíveis ou irreversíveis. Reversíveis é aquele momento que a hemoglobina ela perde oxigênio, começa a se polimerizar, mas se voltar a receber oxigênio, ela volta para sua forma. Esse processo acontece algumas vezes, mas quando isso ocorre, a membrana vai sendo lesada e chega um momento que essa hemoglobina ela se polimeriza de tal forma que não volta mais a seu estado normal e a hemácia ela fica com aquela formato em foice que a gente conhece. Essa célula vai ser destruída pelo baço, vai ser embolizada, vai acontecer tudo isso. No teste de falsização, a gente simula isso. Aquelas hemácias, elas perdem oxigênio. E quando elas perdem oxigênio, mesmo que tenha ali a presença de hemoglobina S, que seja um traço, essa hemácia ela acaba se deformando. Por isso que o teste de falsemia ele é positivo, mesmo em pacientes que têm traço. Mas quando a gente vai para o hemograma, geralmente a gente não observa essas alterações morfológicas na lâmina, porque a gente não tem essa situação que simula uma hipóxia, que estimula essas hemácias a perder oxigênio, essa hemoglobina ceder oxigênio. E é importante, o paciente, quando ele é traço, não é um paciente doente, tá, pessoal? Ele tem informação genética, porém, não expressa. E também tem que ter cuidado, claro, para não, quando for casar, para saber se o seu par vai ser também um traço, que aí é o problema. Mas isso que a Larissa falou é isso aí. A gente precisa entender também os testes para poder a gente não ficar desesperado na rotina, né? E o teste de falsização é um teste simples, barato, e só que não é um teste confirmatório, né, professor? Então, vocês estão tão bons de detetive de sangue, né? Então, tem uma outra situação, vocês podem ir até mais longe. Então, por exemplo, você está vendo a lâmina, né? Você tem você vê a hemácia em foice, aí você começa a ver eritroblasto na lâmina. Aí você vê corpúsculo de Roux-Joly na lâmina. Aí você pega um outro exame do lado, você vê as mesmas foices, as mesmas hemácias em alvo, mas você não vê eritroblasto e não vê corpúsculo de Roux-Joly. Qual é a diferença desses dois casos? Quero ver. Você saberia dizer qual é a diferença dos dois casos? Eu não peguei, deixa eu só... Eu estava olhando aqui, Ele quer mostrar uma coisa rapidinho, antes de a gente fazer essa pergunta. Por que um paciente com anemia falciforme vai ter eritroblasto circulando? Assim, sem estar em crise. Isso, é isso aí. Olha lá o eritroblasto. Isso aí. Tinha um Roux-Jolyzinho aqui também. Isso. Não tem a falciforme, é exatamente isso. É isso aí. Pronto. Pô, um dia você vai me ensinar a fazer isso, Thiago. Cara, tu descobriu um negócio aí que tu dominou o Instagram mesmo. Eu nunca vi isso numa live. Achar aqui Tá compartilhando a imagem. Deixa eu tentar achar aqui Não, que ele tá com... Essa imagem, ela tem também um Roux-Jolyzinho aqui. Deixa eu ver se... Tem, ela. Tá nítido o Roux-Joly ali, ó. Aqui, esse grau bonito aí, ó. Aqui embaixo, pessoal, perto da cabeça do professor Rony, sentido assim, tipo 11 horas. Tá vendo aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso. Em cima da caneta ali, ó. Então, o que é isso? Isso aí está mostrando que ele não tem baço. Né? Isso acontece em pessoas que retiram o baço, por exemplo. Né? Principalmente então, fala. Essa questão do corpúsculo de Roux-Joly. A gente vê muito em pacientes que eles retiram o baço. E o paciente que tem... Isso mesmo. E o paciente que tem anemia falciforme plena, que a gente chama de SS, ele se auto-tira o baço, ele faz uma coisa chamada autoesplenectomia, né? Que o baço dele simplesmente vai embora. O baço dele necrosa e ele perde completamente o baço.
Então ele começa a ter Raul Jolie circulando. Agora, você tem, por exemplo, se você tiver um SC, ele tem o contrário, o SC tem um aumento do baço, porque essa mistura de hemoglobina C com S evita que ele infarte. E aí você não tem o eritroblasto e não tem o Raul Jolie. Então você pode até ir mais longe olhando a lâmina e intuir se ele é SS, se ele é SC, a partir É bem desses outros claro. elementos, né? É Essa bem questão Legal, né? do Raul Jolie, a função do baço. O professor, e tipo, o baço na anemia falciforme, geralmente ele acaba perdendo a função porque esses eventos vasoclusivos que ocorrem, tipo, em vários vasos, também ocorrem no baço de tal forma que ele acaba entrando aí no autoesplenismo, né? É assim, né, o termo. E uma coisa muito interessante que você falou em relação a paciente com SC, também é bem... Assim, a gente não consegue ter 100% de certeza, porque o paciente SS ele também aparece hemácia em alvo, mas quando você vê muita hemácia em alvo na lâmina e vê drepanócitos em menor quantidade, batata. Provavelmente é um SC. E uma das lâminas mais lindas que eu já peguei foi de paciente com CC, com os cristalzão. Ó, que lâmina Cristal de maravilhosa. hemoglobina C. Já peguei uma criança com uma doença SC, só tinha três drepanócitos na lâmina dela. A lâmina toda. O que eu li é que eu não cheguei a ver isso não, mas se eu li, eu estava lendo que você tem, quando é SC também, em vez de você ter aquele drepanócito alongadinho, você tem umas células mais gordinhas. Falar com Ele fica banana. mais gordinho, eles chamaram até de pão árabe, sabe? Chama pita. Não sei Uhum. se na Bahia chama pita, que é aquele pão árabe lá que faz a... Aqui a gente Então chama você de... começa a ver pita, tipo, como se fossem umas canoas também, sabe? Ela se dobra nela mesma. Tem um É, formato diferente, né, no SC também. tem um livro que ele traz isso como hemácia em concha. Isso, é isso aí. É isso mesmo, parece uma concha assim. É como se ela fosse uma hemácia em foice, só que gorda, né? Então ela não faz aquela. Ainda tem alguma coisa boa ali, então ela não faz aquela dobrada, né, que a falciforme faz, né? É verdade. E a lâmina é característica. Quando a gente pega um paciente com SC, realmente é bem legal, porque a gente tem uma lâmina muito, muito repleta de alterações morfológicas. E o que acontece com os índices hematimétricos é VCM lá embaixo. Quando a gente tem a mistura de um paciente com... Que isso também é interessante comentar, né? Que na maioria das vezes os pacientes com anemia falciforme que eu pego, ou ele está com o VCM normal, ou ele está com o VCM aumentado por conta do... você tem ali uma destruição muito grande, você tem reticulocitose e tal. E o que acontece quando a gente tem a mistura é o VCM lá embaixo. É um paciente, que o paciente tem hemoglobina C, ele tem um VCM muito baixo, né? Diminui bastante. E aí, quando você associa a hemoglobina C com a hemoglobina S, o VCM também fica baixo. E também já ajuda a pensar que provavelmente é um SC. E tem uma outra condição também que a gente pode ver essa redução do VCM, HCM, CHCM, é se tiver a hemoglobina S associada a uma talassemia. Exatamente. Eu já peguei um paciente também com quase nenhum drepanócito. Rodei a lâmina. Eu fiquei, tipo... Esse paciente eu fiquei fiquei bem uns 5 minutos nessa lâmina, olhando, porque tem drepanócito. tinha um drepanócito perdido. Eu fiquei, não é possível, não é possível, não é possível. Aí o que eu fiz? Fui lá eu tenho um aparelho de hemoglobina glicada que ele me dá as frações de hemoglobina que tem. Não é a eletroforese e tal, mas ele me dá as frações. E lá tinha S. Eu falei, sabia. Olha só aqui, ó. Mas eu não tava doida. Olha uma bananinha aqui em cima. Tá vendo embaixo dessa baqueta gigante aí? A plaqueta tá muito que no bonito. sinal. Olha a bananinha aí, tá vendo? Às vezes fica assim, e aí o pessoal fica com medo, achando que é liptócito e tal. Deixa eu ver se eu consigo achar um caso mais legal aqui. Olha só, poxa, isso aqui tá... Aí um drepanócito que já foi irreversível aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já não volta mais. E a gente também observa, pessoal, que a densidade, a coloração dessa célula é mais intensa. Se você tiver com dúvida, também fica uma dica, além de avaliar todo o perfil celular e essas extremidades bem fininhas, características. Uma coisa que a gente sempre pergunta pra galera, você já viu alguma vez um eritroblasto em foice? Então a hemácia, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso. A hemácia, ela é formada normal, né? Só fica falsizada quando ela entrega oxigênio. Então a gente entender também isso ajuda, porque da mesma forma que a gente tem eliptose, citose hereditária, que a gente tem
um bocado de lipitócito e tal, mas a gente nunca vê o eritroblasto elíptico, a gente nunca vê o eritroblasto falsizado, porque isso só acontece quando a gente está com o sangue já no drepanócito, quando ele entrega oxigênio, e no eliptócito, quando ele passa pelos pequenos vasos. Que ele, tipo, não tem a mesma capacidade de deformação da hemácia normal por conta de uma alteração de proteína. Aí, quando eles acabam se ficando elípticos, eles não voltam mais, eles não têm tanta elasticidade. Esqueci de separar umas imagens aqui, mas... Vamos seguindo. Vamos lá, pode... Uma pergunta... Ainda temos um pouquinho de tempo, vamos continuar conversando então sobre a questão da morfologia. Existem relatos... Deixa eu só mudar aqui. Assim. Não, existem relatos na literatura que a gente sabe que os pacientes, quando ele tem A e S, é um paciente tranquilo, é um paciente que não apresenta manifestações clínicas, na maioria das vezes. Mas existem relatos que a gente já foram visualizados drepanócitos em paciente A e S, quando coletaram esses pacientes após ele chegar a altitudes ou fazer mergulhos profundos. E isso é o mesmo pensamento que a gente tem para os pacientes quando fazem um teste de falsização. Isso teve um problemão, né? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, teve uma jogadora de vôlei feminino do Brasil, que ela era traço falcêmico, tá? Isso no Rio de Janeiro deu um problemão, porque eles iam disputar um torneio, não sei se era na Bolívia, no México, na altitude, era um lugar alto, e acabou que teve uma briga judicial, porque um hematologista dizia que ela não poderia ir para disputar, porque ela poderia ter uma crise no meio do jogo, pela desidratação envolvida e somado com a altitude, e outro hematologista dizendo que não, que a jogadora contratou vamos dizer, um parecerista que foi contra. Falou assim, não, você pode ir porque você é um traço falciforme. Isso é uma história verídica, sabe? Aconteceu isso seleção brasileira. Eu vou te dizer que eu nem sei como é que acabou a história, mas é possível. E a manifestação mais comum do traço é hematúria, que é uma coisa assim que as pessoas não ligam, entendeu? Mas o rim é o lugar do corpo onde tem menos oxigênio, tá? É o rim. Lá dentro do rim tem pouquíssimo oxigênio. Então, mesmo o traço falcêmico, ele pode ter necrose dentro do rim e a pessoa sangrar. Então é a manifestação mais comum. E quando vai para altitude pode dar dor. As pessoas podem eventualmente até ter dor mesmo, dor nos braços, dor na perna, está relatado nessas situações. É legal. A gente teve, essa semana passada, a gente teve uma aula de Hélio, nosso parceiro, lá pro time Atlas, né? Ele criou um método chamado Esposa Traída 2.0. Que é o quê? A investigação. Então ele fez a ligação dos exames laboratoriais da hematologia com os outros setores. Aí ele falou relacionado a isso, que é a questão do sangramento via urina, né? E até a presença de drepanócito já foi visto em urina. Falou também do LDH, da bilirrubina. Então também entender, é o que a gente sempre fala, né? Avaliar o todo, avaliar o paciente como um todo. O paciente não é apenas uma célula, o paciente traz muitas informações e o todo ajuda demais. Entender a fisiologia, como é que acontece a doença do paciente, ajuda também em momentos que você não sabe muito, não tem muita informação. Você pode avaliar como é que está o perfil do paciente a nível de bioquímica, como é que está o LDH, como é que está o sumário de urina, como é que está a bile. Então a gente está conhecer tudo isso é bem legal. E a gente fez a ideia dessa aula que o Hélio fez foi exatamente trazer para o time Atlas a ideia de fazer investigação. A gente até brincou, time Atlas CSI, porque a gente tem que fazer uma investigação geral para poder chegar ao entregar um resultado mais correto para o paciente. Porque para liberar um exame, às vezes as pessoas acham que liberar um exame é só pegar o resultado que o aparelho deu e soltar e assinar embaixo. Sim. E não é assim que acontece, né? A gente tem um trabalho no laboratório de fazer uma avaliação de todas as informações do paciente para a gente liberar um resultado real para o paciente. Porque às vezes a amostra que a gente está analisando ali é uma amostra. Para aquela amostra é real, mas aquele real não é o real do nosso paciente. Então, por exemplo, se você pega uma amostra hemolizada e for fazer um potássio, vai dar um potássio lá alto, 6, 7, que para aquela amostra, aquele potássio ele é real para aquela amostra. Mas aquele potássio de 6 é real para o paciente?
Não condiz com a real condição dele. Então a gente sempre no laboratório faz a investigação antes de liberar o exame. Lá mesmo a gente não, por exemplo, o paciente está com a hemoglobina baixa, 7. Aí eu vou olhar o histórico do paciente. Pega esse cabo aí, para ele não derrubar esse negócio. Esse paciente está com a hemoglobina de 7. Aí eu vou olhar, será que ele tem exame anterior no laboratório? Será que ele tem algum medicamento que me ajude a entender esse medicamento? Será que esse paciente está usando sulfato ferroso, por exemplo, e está com a hemoglobina baixa? Já sei, ele está usando ferro porque está com a hemoglobina baixa. Será que o paciente tem algum CID, né, o Código Internacional de Doença? Será que tem outros exames associados ali que podem me ajudar a liberar esse exame? Então, não é só chegar o resultado sair do aparelho e a gente liberar. Precisamos sim fazer uma avaliação geral e uma avaliação de tudo. E você sabe que... Desculpa, Larissa, fala, por favor. Pode falar. Não pode falar. Não, fala, não, você vai falar, pode falar, Larissa, não vou te interromper, não. Não, é só a questão do CID, nossa, que ajuda muito, 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 muito. Às vezes a gente pega uma solicitação lá, tem CID e fala, não é possível. Nem um sinalzinho. E o CID é obrigatório, o plano de saúde obriga a botar CID, né? Aí vai... Quando não coloca o plano, a gente vai colocar Z00 lá. Mas assim, eu falo com meus pacientes que fácil é diagnosticar leucemia. Leucemia é fácil a beça. Você vai lá, faz o diagnóstico, bota na imunofeno, acabou. Anemia é barra pesada. Então, anemia vou te falar, tem uma sessão até muito interessante nos congressos, assim, o europeu, ele chama Sherlock Holmes, Sherlock, são casos de Sherlock, que é isso mesmo, é investigar, e é sempre uma anemia, um leucócito baixo, entendeu? Eu me sinto mesmo, muitas vezes eu me sinto um detetive mesmo, é uma coisa muito, muito importante a gente saber perguntar, a gente tem que sempre ter a curiosidade e tem que perguntar, né? Então, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês que me aconteceu e foi um problema mesmo, me ligaram do meu hospital dizendo que tinha um conhecido de uma pessoa, é sempre assim, né? O conhecido da pessoa que sabe como né? Aí, com linfocitose e anemia. Eu digo, bem, quantos anos? Sei lá, 25 anos, vou chutar. Por aí devia ter. Bom, linfocitose e anemia com 25 anos deve ser uma leucemia. A primeira coisa né, eu sou da hematologia, deixa eu ver, né? Aí você chama a pessoa e tal. Aí, quando eu vou ver o exame de sangue, não tinha nada disso. Tinha uma linfocitose relativa. Tinha um número normal de linfócitos, olha só. Tinha realmente uma anemia, mas o número de linfócitos era totalmente normal, quer dizer, tinha um neutrófilo um pouquinho baixo. Quer dizer, você vê como o modo como você escreve, né, não podia ter escrito linfocitose num caso desse, né? Você vê como confunde, como muda tudo, né? Então a gente tem que ter atenção até para não ser confundido pelas pistas, né? É verdade. E a questão da linfocitose relativa e não ser absoluta. Porque o valor real que os médicos mais olham é o valor absoluto. Quanto daquelas células tem por milímetro cúbico? Não? Aí é que tá, não. Chegou a hora de eu falar mal, né? Toda live tem a hora que eu falo mal, né? Isso é o seguinte, essa informação quem tem é o hematologista. Quem me mandou essa lâmina, quem me mandou esse caso, poderia ter visto e não viu. Então eu vou falar o que eu sempre falo, né? A hora de Rony falar o que ele sempre fala às quartas-feiras, né? Que os médicos não são treinados para pensar assim, eles são treinados globalmente para pensar no paciente. Eles não têm capacidade em geral, e não é defeito deles, porque eu sou hematologista, então assim, é a mesma reação que eu tenho com outros exames. Se eu ver, por exemplo, um ecocardiograma, um exame cardíaco, eu vou deixar passar as coisas. Então, assim, nós não somos, os exames de sangue, nós aprendemos durante, no máximo, 3 ou 4, no máximo 3 aulas durante os 6 anos de medicina, tá? Então, não adianta, porque ele vai olhar direto o que vocês escreveram. Escreveu linfocitose, ele vai achar que tem. Não adianta, tá marcado e vai ficar, entendeu? Então, você vai ter que... Vai deixar, sabe?
Hoje mesmo, a gente, nesse instante, recebeu uma pergunta exatamente essa. Porque no nosso curso, a gente fala, ó, tem valor relativo, valor absoluto. Os hematologistas, eles ficam de olho no absoluto, que é o resultado real do paciente, é o que importa. E aí ele me perguntou, mandou mensagem nesse instante, agora há pouco. Se o absoluto é o real, o que importa? Por que tem o relativo ainda? Aí eu expliquei ele outras coisas e falei ainda assim, ó, porque nem todo médico é hematologista. Ô, professor, e no congresso que a gente foi no EMO 2019, teve um médico hematologista que até perguntou: e por que vocês ainda liberam valor relativo, não libera só absoluto? Aí, tipo, a palestrante respondeu: porque nem todo mundo é hematologista, nem todo médico tem essa especialidade. Tem uns clínicos que ainda eles se apegam muito ao valor relativo que é liberado. Ah, foi aí, ó. Hércules que fez a pergunta, tá vendo? Ele falou aqui, eu que fiz essa pergunta. Exatamente, nem todo médico é hematologista, então não vai saber. E aí o que acontece? Por que a gente também não pode excluir o relativo do negócio? Porque o aparelho ele não te dá as células mais jovens, por exemplo, não te dá um bastão, não te dá um meta. E para você ter um valor absoluto para essas células, você precisa ter um relativo. Você contou, quando você coloca lá, o aparelho faz o sistema faz o cálculo e te entrega o valor absoluto. Sim, mas você não pode falar na observação a palavra linfocitose, Não, aqui, entende? aqui eu Entendeu? É aí que é o problema. E Porque às vezes eles você. ficam, né? Eles ficam esperando que vocês digam tudo, entende? Assim, do ponto de vista do clínico geral, eu repito o que eu falo sempre: quanto mais vocês escreverem, mais vocês ajudam o clínico geral, mais vocês vão ajudar. Então você pode escrever que você tem uma. Porque se você tem uma linfocitose, percebe uma coisa: se você tem uma linfocitose relativa, naturalmente você tem uma neutropenia. Ou não? Deve ter também algum grau de neutropenia para fazer o balanceamento, não é? É. Então, às vezes, é o que é mais importante é a neutropenia e na observação aparece a linfocitose, entendeu? Quer dizer, tem que tomar muito cuidado com a forma como escreve, né? A forma, né? Isso, a gente fala isso também. Porque, por exemplo, às vezes a gente pega um paciente de uma leucemia da vida, que está com leuco de 200 mil. E aí o cara encontrou dois neutrófilos. Dois neutrófilos, se você for olhar no relativo, está com neutropenia. Mas se você for olhar o absoluto, o paciente está com neutrofilia. Sim. Exatamente. E nesse caso, você Vai reportaria o reportar quê? neutropenia relativa e neutropenia absoluta? Não existe. Então a gente bate muito nisso. Pessoal, pelo amor de Deus, atenção, atenção, atenção. Acaba mais confundindo do que ajudando. E aí tem algumas correntes que falam assim, também vou deixar de colocar microcitose, vou deixar de colocar hipocromia. Já é uma coisa que eu também não concordo, porque é exatamente isso. Nem todo médico, ele é hematologista. Se você não colocar, muitos vão deixar passar porque não sabe. Não sabe. Então é difícil. É uma situação curiosa, né? Se você pensar bem, é uma situação curiosa em que você entrega um resultado de exame e você deixa para o médico interpretar tudo, né? Como você não conclui nada, né? É interessante isso, porque em teoria você tem total habilidade para dizer assim, hemograma normal. Você poderia dizer assim, hemograma normal. Ou você Uhum. poderia dizer assim, hemograma com microcitose, né? Mas não, por algum motivo, historicamente, o pessoal da patologia clínica não assume posições, né? Ele simplesmente entrega para o médico e deixa o médico, entendeu? É interessante isso, né? Uma coisa que eu não sei, vocês que são da área laboratorial podem talvez entender melhor o processo que aconteceu, mas talvez esteja faltando aquela informação até para o paciente. Eu sempre falo isso para vocês, né? Outra da sabedoria de toda semana. Se o médico não acerta, o paciente vai acertar. Um dos dois vai Verdade. acertar. Então, se você informar, alguém vai ler. Algum dos Exatamente. dois vai ler, ou os dois vai ler. Teve uma colega nossa mesmo, do time Atlas, Cristina, que ela entrou para a técnica de patologia por conta de vários resultados errados, vários diagnósticos errados que foram dados para o neto dela. Por conta disso, ela começou a estudar para poder não acontecer mais isso. Então, a gente coloca a informação lá, se o médico vacilar com aquela informação, o paciente ele vai atrás. Hoje, o doutor Google tá aí, ele joga no Google, fica logo doido e vai atrás de outro. Meu Deus, tô morrendo. Isso, Tem isso também. isso. Então, vamos lá, 4 minutos para a gente encerrar, vamos abrir as perguntas, senão a gente Ô, não consegue professor, abrir uma pergunta. já teve casos que mandaram hemograma pra gente, o pessoal com hemoglobina de 12, a hemoglobina, o valor de referência a partir de 12 deu 11,9 e tava com uma preocupação extrema
sabe, perguntando, querendo que a gente falasse alguma coisa. Fala, olha, aí precisa mostrar o médico para ele avaliar junto com a clínica, com as informações que você tem. Tipo, não dá para falar que é algo apenas com valor de 11,9 de hemoglobina. Hoje, e 36,4 de CHCM. O cara mandou mensagem no Atlas, no meu pessoal, no pessoal de Larissa, no de Hélio, no colega, todo mundo ele mandou mensagem. Sabe que eu tô doente? Só porque Todo o índice normal. batimétrico deu tipo, 0,1, tipo, abaixo. Pois é. Pois Imagina, é era uma preocupação. expressar. Beleza, Claro. então. Vamos abrir para você a pergunta, senão a gente não consegue. Faltam 3 minutos, a live voa. Poxa, eu tinha mais perguntas, mas Agora também eu vou te falar o seguinte, não fala muito também não, que eu preciso ter paciente, hein? Sempre falo isso para vocês, hein? Não abre muito jogo, porque senão eu vou ficar sem paciente, tá? Não vem, ó. Eu gosto desses pacientes com 35,9 de EMA, eu gosto, hein? Paciente bom. Não abre muito jogo não, hein? Pessoal, mandem suas perguntas aí pro Dr. Rony Schaffel. Importante, tá? Vale lembrar que semana que vem tem um primeiro encontro com os especialistas. Vai ter live de segunda a sexta. Primeiro dia, a visão do médico ortomolecular frente ao hemograma. No segundo dia, noções em qualidade em hematologia. Terceiro dia, Dr. Rony Schaffel, leucemia mieloide aguda, sucesso. M3. Quarta-feira, citometria de fluxo. E quinta-feira e sexta-feira, líquor. Presença de blasto no líquor. O que fazer? E a gente espera todos vocês. E todo mundo, por favor, quando acabar a live, vai seguir o Dr. Rony Schaffel no Instagram e depois vai lá na bio e clica no link e entra no grupo dele. Falta 1 minuto e 37 segundos para acabar. O tratamento com óxido nítrico tem alguma coisa? Nunca ouvi falar em óxido nítrico. O que tem de novidade é L-glutamina, tá? Volta e meia se fala isso. Isso é verdade. L-glutamina, que é um nutriente, mas é especial, não é para sair comprando no supermercado, mas tem evidência, assim, que melhora ainda mais do que a hidreia. Então, L-glutamina vai valer a pena, sim. Beleza. Ó, pessoal, em relação ao encontro com o especialista, vai ser aqui no Instagram mesmo, tá? Então, podem ficar tranquilo. Se você quiser ser avisado com antecedência, vai no link que está na bio, e clica lá no nosso link da bio e bota seu nome na lista. Se não, pode só aparecer aqui na nossa live. Vai fechar a live, tá? Então, professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. É muito bom ter aqui na página o seu conhecimento de forma generosa para todos nós. Professor, obrigado muito vocês. Tá? Vamos marcar mais obrigado, eu que agradeço, tá? Anemias, que tipo, fiquei com muitas coisas aqui para comentar. Quarta-feira que vem tem mais. Tá bom, então. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente tem reunião.